Roberto Vasconcelos nunca chegava em casa naquele horário. A mansão costumava estar silenciosa no meio da tarde, quase vazia, organizada demais para parecer viva. Naquela quinta-feira, porém, algo estava diferente. Assim que empurrou o portão de ferro e entrou no jardim frontal, percebeu um clima estranho no ar, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Ele havia encerrado uma reunião antes do previsto e decidido voltar sem avisar, apenas para surpreender a filha. Não imaginava que a surpresa seria dele. Antes mesmo de alcançar a porta principal, ouviu vozes elevadas vindas do interior da casa. Não era um diálogo comum, muito menos uma conversa casual. Era um tom áspero, carregado de raiva, que fez Roberto diminuir o passo instintivamente. Ele reconheceu imediatamente a voz feminina, firme e cortante. Era Helena, sua esposa havia pouco mais de um ano. Mas o que o fez parar de vez foi perceber que aquela raiva não era dirigida a um adulto, e sim a alguém muito mais frágil. Ele entrou em silêncio, deixando a porta encostar sem fazer barulho. A voz vinha da sala de estar. Aproximou-se devagar, o coração começando a bater mais forte a cada passo. Foi então que viu a cena através do vão da porta entreaberta. A imagem que se formou diante de seus olhos parecia deslocada da realidade, como se ele tivesse entrado em outra história. No centro da sala, sua filha Clara, de apenas 11 anos, estava encolhida, o corpo rígido, as mãos tremendo em movimentos repetitivos que ele conhecia bem. O olhar da menina estava perdido, assustado, fixo em um ponto invisível no chão. Diante dela, Helena gesticulava de forma agressiva, o rosto vermelho, os olhos cheios de impaciência. Mas o que mais chamou a atenção de Roberto não foi a esposa. Foi a mulher que se colocava entre Clara e ela. A faxineira. Maria estava de pé, ligeiramente inclinada para a frente, com um braço firme envolvendo os ombros da menina e o outro estendido de forma protetora, como se criasse uma barreira invisível. Seu corpo simples, vestido com roupas modestas de trabalho, parecia pequeno diante da imponência da sala, mas sua postura era inabalável. Ela não gritava. Não ameaçava. Apenas protegia. Você não vai falar assim com ela, dizia Maria, em tom controlado, mas carregado de convicção. Ela não está fazendo isso por mal. Ela só precisa de um pouco de tempo. Tempo? Respondeu Helena com desprezo. Eu já perdi tempo demais com essa menina. Isso é inadmissível. Não sabe se comportar, não responde, não olha nos olhos. É constrangedor. A palavra atingiu Roberto como um soco no estômago. Constrangedor. Ele sentiu o ar faltar por um segundo. Clara se encolheu ainda mais ao ouvir aquilo e levou as mãos aos ouvidos, respirando de forma irregular. Maria imediatamente apertou o abraço, aproximando o rosto do ouvido da menina e murmurando algo que Roberto não conseguiu ouvir, mas que parecia ter um efeito calmante. Ela não é um problema, continuou Maria, sem elevar a voz. Ela é uma criança. E precisa ser respeitada. Helena soltou uma risada seca. Você está esquecendo o seu lugar. Não foi contratada para opinar sobre a minha família. Eu fui contratada para cuidar desta casa, respondeu Maria. E cuidar desta casa inclui proteger quem mora nela. Roberto sentiu as pernas ficarem pesadas. Aquela conversa não era um desentendimento pontual. Havia algo mais profundo ali, algo que ele não via quando estava em casa apenas nos fins de semana, algo que ficava escondido entre viagens, reuniões e ausências prolongadas. Clara sempre ficava mais quieta quando ele retornava. Sempre mais fechada. Ele atribuía isso ao cansaço, à rotina, ao autismo que exigia paciência. Mas agora, pela primeira vez, uma dúvida real se instalava em sua mente. Helena avançou um passo, e Maria reagiu imediatamente, posicionando o corpo à frente da menina, sem agressividade, mas com firmeza absoluta. Clara emitiu um som baixo, quase imperceptível, e segurou com força o uniforme da faxineira, como se aquela mulher fosse seu único porto seguro naquele momento. Eu mando nesta casa, disse Helena, com os dentes cerrados. E eu não vou sair daqui enquanto a senhora estiver tratando essa criança dessa forma, respondeu Maria. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. Roberto sentiu um frio percorrer a espinha. Algo dentro dele começou a se quebrar lentamente, como uma estrutura que parecia sólida, mas que na verdade estava cheia de rachaduras invisíveis. Aquela cena não era apenas um conflito doméstico. Era um alerta. Um sinal de que sua ausência tinha criado espaço para algo que jamais deveria ter existido. E enquanto observava a faxineira proteger sua filha com uma coragem silenciosa,
Roberto teve a estranha sensação de que aquela mulher simples escondia muito mais do que aparentava. Não era apenas instinto. Não era apenas bondade. Havia algo em sua postura, em suas palavras, que carregava um peso diferente. Um tipo de autoridade que não vinha do dinheiro, nem do poder, nem do título de esposa. Naquele instante, sem ainda se revelar, Roberto soube que sua vida estava prestes a mudar. E que a verdade por trás daquela mulher seria muito mais chocante do que ele poderia imaginar. Roberto permaneceu imóvel por alguns segundos, escondido pela moldura da porta, observando a cena como quem assiste a algo que não deveria existir dentro da própria casa. O silêncio que se instalou na sala não era de paz. Era um silêncio pesado, carregado de tensão, daqueles que dizem mais do que qualquer grito. Helena respirava com dificuldade, visivelmente irritada por estar sendo contrariada por alguém que, na hierarquia daquela casa, deveria apenas obedecer. Maria, por outro lado, mantinha a postura firme, o corpo ainda servindo de escudo para Clara, que continuava agarrada a ela como se sua vida dependesse disso. Roberto sentiu uma pontada no peito ao perceber o quanto a filha parecia pequena naquele momento. Pequena demais para carregar tamanha tensão. Pequena demais para ser o centro de um conflito tão duro. Clara sempre fora uma criança sensível, silenciosa, observadora. Desde cedo, aprenderá a lidar com o mundo à sua maneira, e ele sempre se orgulhara de protegê-la das asperezas externas. O que ele não sabia, e agora começava a entender, era que as asperezas vinham de dentro. Solta essa menina agora, ordenou Helena, cruzando os braços. Ela precisa aprender a se comportar. Você está piorando tudo. Maria respirou fundo antes de responder, como alguém que escolhe cuidadosamente cada palavra. Ela não aprende sob pressão. Ela entra em pânico quando se sente ameaçada. Não percebe? Olha para ela. Helena desviou o olhar por um instante, mas logo voltou a encarar Maria com impaciência. Isso é desculpa. Você a trata como se fosse frágil demais. Ela é frágil, respondeu Maria, com firmeza contida. E isso não é um defeito. É uma condição que exige cuidado. A palavra condição ecoou na mente de Roberto. Ele se lembrava perfeitamente das consultas médicas, dos diagnósticos explicados com calma, das orientações sobre rotina, previsibilidade, ambiente seguro. Ele lembrava de tudo isso, mas também lembrava de quantas vezes estivera longe quando essas recomendações precisavam ser colocadas em prática. Quantas vezes confiara que tudo estava bem apenas porque Helena dizia que estava. Clara começou a balançar o corpo de leve, um movimento repetitivo que denunciava seu estado de agitação. Maria percebeu imediatamente. Sem soltar a menina, começou a falar em tom baixo, quase um sussurro ritmado, repetindo palavras simples, previsíveis, como se estivesse guiando Clara de volta para um lugar seguro. Roberto não conseguiu ouvir exatamente o que era dito, mas viu o efeito. A respiração da filha começou a desacelerar aos poucos. Você está me desafiando na minha própria casa, disse Helena, a voz carregada de orgulho ferido. Está esquecendo quem paga o seu salário. Maria ergueu o olhar pela primeira vez com mais intensidade. Não havia medo ali. Nem submissão. Apenas uma convicção tranquila. Não estou desafiando ninguém. Estou protegendo uma criança. A frase caiu como uma sentença. Roberto sentiu um aperto na garganta. Quantas vezes ele próprio havia dito algo semelhante, mas apenas em pensamento? Quantas vezes falhara em agir? Ele observou Helena se afastar alguns passos, andando de um lado para o outro da sala, como um animal enjaulado. O luxo ao redor parecia irrelevante diante da crueza daquele momento. Eu não aguento mais essa situação, disse ela, passando a mão pelo cabelo. Tudo aqui gira em torno dela. Tudo precisa ser adaptado. Nada pode ser normal. Normal. Outra palavra que machucava mais do que deveria. Roberto percebeu que Clara, mesmo sem olhar diretamente para Helena, reagia a cada frase. Seu corpo respondia antes da mente. Era como se absorvesse a hostilidade pelo ar. Maria se abaixou um pouco para ficar na altura da menina. Tocou-lhe o queixo com delicadeza, incentivando-a a levantar o rosto. Clara hesitou, mas obedeceu. Seus olhos encontraram os de Maria, e por um instante houve ali uma comunicação silenciosa, profunda, que Roberto jamais tinha conseguido estabelecer daquela forma. Você está segura, disse Maria, com suavidade. Eu estou aqui. Aquelas palavras atravessaram Roberto como um golpe direto no coração. Porque, naquele instante, ficou claro para ele que quem realmente estava ali todos os dias não era ele. Era aquela mulher simples,
de mãos calejadas e olhar atento, que conhecia cada sinal, cada silêncio, cada necessidade da sua filha. Helena voltou a se aproximar, mas sua voz agora estava menos agressiva, mais carregada de frustração. Você não entende o peso que isso traz para a minha vida. E a senhora entende o peso que isso traz para a vida dela? Perguntou Maria, apontando discretamente para Clara. O silêncio voltou a dominar a sala. Um silêncio acusador. Roberto sentiu a verdade se impondo de forma dolorosa. Pela primeira vez, ele não conseguiu justificar, minimizar ou ignorar o que estava acontecendo. Algo muito errado vinha sendo cultivado ali, à sombra da sua ausência. E enquanto observava a faxineira segurar a mão de sua filha com um cuidado que ele próprio não demonstrava há semanas, Roberto começou a perceber que aquela mulher não estava ali apenas para limpar a casa. Ela conhecia demais. Sentia demais. Agia com uma segurança que não vinha do improviso. Naquele momento, uma pergunta começou a martelar sua mente, insistente, incômoda. Quem era, de verdade, aquela mulher que sua filha confiava mais do que em qualquer outra pessoa naquela casa? Roberto finalmente deu um passo à frente. O simples ruído do sapato tocando o piso de mármore fez Helena se virar de imediato, o rosto empalidecendo ao perceber que não estava sozinha. Por um segundo, a máscara caiu. O olhar de surpresa misturou-se ao medo. Maria, ao contrário, não demonstrou susto. Apenas virou o rosto lentamente, como se, de alguma forma, já soubesse que aquele momento chegaria. Roberto, você chegou mais cedo, disse Helena, tentando recuperar o tom controlado, ajeitando a postura, como quem rearruma uma cena depois de ser flagrada. Cheguei, respondeu ele, a voz baixa, porém firme. E ouvi o suficiente. Clara reagiu imediatamente à presença do pai. Seu corpo ficou rígido por um instante, como se estivesse avaliando o ambiente antes de decidir o que fazer. Maria percebeu e afrouxou levemente o abraço, permitindo que a menina escolhesse. Clara não se afastou. Continuou ali, encostada nela, como se aquele fosse o lugar mais seguro da casa. Roberto sentiu um aperto profundo no peito. Não era rejeição. Era medo. Um medo aprendido, silencioso, cultivado nos detalhes do dia a dia. Ele se aproximou devagar, com cuidado para não assustá-la, mas algo chamou sua atenção antes mesmo de chegar perto o suficiente. Quando Clara ajustou o braço para segurar melhor o uniforme de Maria, a manga subiu levemente. Foi ali que ele viu marcas arroxeadas, ainda visíveis, contrastando com a pele clara da filha. Não eram profundas, mas eram inconfundíveis. Não pareciam resultado de uma queda comum, nem de uma brincadeira desastrada. Eram marcas de pressão. De dedos. O mundo pareceu girar por um segundo. O que é isso? Perguntou Roberto, apontando para o braço da filha, tentando manter a voz estável, mas falhando miseravelmente. Helena foi a primeira a responder, rápido demais. Ela se machuca sozinha. Vive se batendo, se arranhando. Você sabe como ela é. Maria permaneceu em silêncio. Mas o silêncio dela dizia mais do que qualquer palavra. Clara percebeu a tensão no braço e tentou escondê-lo, puxando a manga para baixo, um gesto pequeno, quase automático. Um gesto que denunciava hábito. Roberto se ajoelhou à frente da filha, mantendo distância suficiente para não invadir o espaço dela. Clara, disse com cuidado, isso dói? A menina não respondeu com palavras. Apenas assentiu levemente, os olhos baixos. Quando isso aconteceu? Insistiu ele, sentindo o coração bater nos ouvidos. Helena cruzou os braços. Ela não sabe explicar. Fica confusa. Você está dramatizando. Maria então falou, pela primeira vez desde que Roberto se revelara. Foi ontem à noite. A frase caiu como um peso enorme no ar. Como é que é? Perguntou Roberto, erguendo o olhar imediatamente para ela. Ontem, repetiu Maria. Quando ela ficou agitada antes de dormir. Tentou se acalmar do jeito dela. A senhora, ela hesitou por um instante, escolhendo as palavras, tentou segurá-la à força. Helena deu um passo à frente. Isso é um absurdo. Eu estava tentando impedir que ela se machucasse. Segurar não é machucar, respondeu Maria, sem elevar a voz. Mas apertar com raiva é. Roberto sentiu o estômago revirar. Ele conhecia aquela diferença. Já havia sido explicado por médicos, terapeutas, especialistas. Intervenção calma. Contenção com técnica. Nunca força. Nunca descontrole. Você fez isso? Perguntou ele à esposa, agora incapaz de esconder a fúria contida.
Helena desviou o olhar. Eu perdi a paciência. Foi um momento. Você sabe como é difícil. Difícil. A palavra ecoou dentro da cabeça de Roberto como um insulto. Difícil era ser uma criança que não conseguia expressar o que sentia. Difícil era viver em alerta constante. Difícil era sentir medo dentro da própria casa. Clara começou a respirar de forma irregular novamente. Maria percebeu na mesma hora e segurou sua mão com delicadeza, pressionando levemente os dedos da menina num ritmo conhecido. Era uma técnica de ancoragem. Roberto reconheceu aquilo. E sentiu vergonha por não ser ele quem sabia fazer. Ela entende tudo, disse Maria, olhando diretamente para Roberto. Mesmo quando não responde. Mesmo quando não fala. Helena soltou um riso nervoso. Você está enchendo a cabeça dele contra mim. Não, respondeu Maria. A senhora fez isso sozinha. O silêncio voltou a se instalar, mas agora era um silêncio diferente. Não era mais apenas tensão. Era revelação. Roberto sentiu algo se partir dentro dele, algo que talvez já estivesse rachado há muito tempo. Pela primeira vez, ele não conseguiu se agarrar a desculpas, nem à imagem perfeita que tentará sustentar. Ele olhou para a filha, depois para Maria, e finalmente para Helena. A realidade estava ali, nua e impossível de ignorar. E, naquele momento, Roberto entendeu que aquela história estava apenas começando. Que o que ele estava prestes a descobrir sobre aquela mulher que protegia sua filha ia muito além de coragem ou compaixão. Havia um passado ali. Um motivo. Uma verdade que ainda não tinha sido revelada. Roberto se levantou lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço descomunal. O ar parecia pesado demais dentro daquela sala luxuosa, decorada com obras de arte caras e móveis impecáveis, mas agora incapaz de esconder o que realmente acontecia ali. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos, mas tudo parecia confuso demais. A imagem das marcas no braço de Clara não saía de sua mente. Cada segundo de silêncio parecia confirmar algo que ele relutava em aceitar. Helena, disse ele por fim, com a voz controlada à força, desde quando isso está acontecendo? Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu de imediato. O olhar fugiu novamente, desta vez para o chão, como se procurasse ali alguma resposta que não tinha coragem de dar em voz alta. Maria permaneceu imóvel, ainda ao lado de Clara, que agora segurava firmemente sua mão, os dedos entrelaçados como se aquele contato fosse a única coisa que a mantinha ancorada. Eu já expliquei, disse Helena por fim, num tom defensivo. Ela é difícil. Às vezes perde o controle. Eu faço o que posso. Não, respondeu Roberto, sentindo a raiva crescer de forma silenciosa. O que você faz é perder o controle. Não ela. A frase foi dita sem gritos, sem escândalo. Justamente por isso, doeu mais. Helena ergueu o olhar, surpresa com a firmeza que não estava acostumada a ouvir. Durante muito tempo, Roberto fora o homem ausente, cansado, disposto a aceitar qualquer explicação para manter a ilusão de normalidade. Aquela versão dele não existia mais. Clara começou a balançar levemente o corpo novamente, mas desta vez sem desespero. Era um movimento contido, quase como um reflexo nervoso diante da tensão crescente. Maria percebeu e, com um gesto suave, conduziu a menina até o sofá, sentando-se ao lado dela. Não pediu permissão. Não pediu desculpas. Apenas agiu como alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Você não tem o direito de agir assim, disse Helena, olhando para Maria com indignação renovada. Está passando dos limites. Eu passei dos limites quando protegi uma criança machucada, respondeu Maria, com a mesma serenidade firme. Ou os limites já tinham sido ultrapassados antes? Roberto fechou os olhos por um instante. Cada palavra daquela mulher parecia arrancar um véu que ele mesmo ajudara a manter. Quantas vezes ignorara sinais? Quantas vezes aceitar explicações vagas? Quantas vezes escolher o conforto da dúvida ao invés do peso da verdade? Clara, disse ele, com cuidado, aproximando-se do sofá e se abaixando novamente, você sente medo aqui em casa? A pergunta ficou suspensa no ar. Clara não respondeu de imediato. Seus olhos passearam pela sala, pararam em Helena por um segundo e depois voltaram para Maria. Foi então que, lentamente, ela assentiu. Um gesto pequeno, quase imperceptível, mas devastador. Roberto sentiu algo se romper dentro dele. Medo de quem? Insistiu, a voz agora embargada. Clara hesitou, apertou mais forte a mão de Maria, com dificuldade, murmurou uma palavra baixa, quase sussurrada. Grito.
Roberto engoliu em seco. Não era apenas medo de alguém. Era medo de um ambiente. De uma presença constante de tensão. De palavras duras que não deixavam marcas visíveis, mas feriam do mesmo jeito. Isso não é justo, disse Helena, exaltando-se. Ela distorce as coisas. Você sabe que ela não se expressa direito. Ela se expressa do jeito dela, respondeu Roberto. E eu deveria ter aprendido a escutar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não havia mais gritos, nem acusações diretas. Apenas a sensação inevitável de que algo havia chegado ao limite. Roberto se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora sem realmente enxergar o jardim. Sua mente estava tomada por lembranças recentes, viagens prolongadas, telefonemas rápidos, mensagens apressadas perguntando se estava tudo bem, sempre respondidas com um sim automático. Maria, disse ele, sem se virar, há quanto tempo você cuida da Clara de verdade? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela abriu a boca para interromper, mas Roberto levantou a mão, pedindo silêncio. Maria respirou fundo antes de responder. Desde o primeiro dia, disse ela. Mas mais intensamente nos últimos meses. Por quê? Perguntou ele. Porque ela começou a se fechar, explicou Maria. A se encolher. A se culpar por ser quem é. Roberto fechou os olhos com força. Aquilo doía mais do que qualquer acusação direta. Clara se culpava. Uma criança se culpava por existir daquele jeito. Você nunca me contou isso, disse ele, agora se virando para encará-la. Porque não é fácil para alguém na minha posição, respondeu Maria. Mas eu não podia fingir que não via. Helena respirava com dificuldade. O rosto estava pálido, os olhos marejados, mas não havia arrependimento ali. Havia incômodo. Havia a sensação de estar perdendo o controle da narrativa. Eu não sou um monstro, disse ela, quase suplicando. Eu tentei. Tentar não é suficiente quando se machuca alguém, respondeu Roberto. Principalmente quando esse alguém é minha filha. Clara se levantou do sofá de repente e caminhou até Maria, abraçando-a pela cintura com força. O gesto foi instintivo, carregado de significado. Roberto observou aquela cena com o coração apertado. Sua filha buscava proteção onde encontrava segurança. E isso dizia tudo. Naquele instante, ele soube que precisava tomar decisões difíceis. Que nada ali poderia continuar do jeito que estava. E, acima de tudo, que a presença daquela mulher simples em sua casa tinha um significado muito maior do que ele imaginava. A verdade estava emergindo, camada por camada. E Roberto sentia que, muito em breve, descobriria quem Maria realmente era, e porque ela parecia entender sua filha melhor do que qualquer outra pessoa naquele lugar. Roberto sentiu que não podia mais adiar aquela conversa. A tensão havia ultrapassado qualquer limite aceitável e agora exigia respostas claras. Ele se virou novamente para Maria, que permanecia ao lado de Clara, a mão pousada de forma protetora sobre os cabelos da menina. Não havia teatralidade naquele gesto. Era hábito. Era cuidado construído no silêncio dos dias repetidos. Maria, disse ele, escolhendo o tom mais sereno que conseguiu reunir, eu preciso entender uma coisa. Você age com a Clara como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Não é só carinho. É técnica. É conhecimento. Quem é você? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Helena franziu a testa, visivelmente incomodada. Clara levantou o rosto devagar, como se também aguardasse a resposta. Maria respirou fundo. Pela primeira vez desde que Roberto chegará, havia algo diferente em seu olhar. Não era medo. Era cautela. Como quem sabe que, ao falar, não haverá mais volta. Eu nunca achei que fosse precisar explicar isso, começou ela, com voz firme, mas baixa. Mas talvez tenha chegado a hora. Ela conduziu Clara até o sofá novamente, sentou-se ao lado dela e só então voltou a olhar para Roberto. Antes de trabalhar aqui, eu fui cuidadora especializada. Helena soltou uma risada curta, incrédula. Cuidadora agora? Isso é algum tipo de desculpa? Maria não se abalou. Trabalhei por mais de 12 anos com crianças no espectro. Em clínicas, em residências, em escolas inclusivas. Eu não aprendi isso na internet. Eu estudei. Eu pratiquei. Eu vivi isso. Roberto sentiu o chão se mover sob seus pés. Tudo começava a se encaixar de forma dolorosamente clara. Cada gesto preciso. Cada resposta calma. Cada técnica aplicada no momento exato. E por que está aqui, limpando casa?
perguntou ele, sem qualquer tom de julgamento, apenas confusão genuína. Maria abaixou o olhar por um instante antes de responder. Porque nem sempre a vida segue o caminho que a gente planeja. Ela fez uma pausa breve, como se organizasse as próprias memórias. Meu filho era autista. O silêncio que se formou foi absoluto. Clara parou de se mover. Helena deixou de falar. Roberto sentiu o ar se rarefazer. Ele se chamava Lucas, continuou Maria. Foi diagnosticado muito cedo. Eu larguei tudo para cuidar dele. Estudei, me especializei, fiz tudo o que podia para dar a ele um mundo mais seguro. Roberto sentiu a garganta se fechar. Lucas morreu há 5 anos, disse ela, sem drama, mas com uma dor contida que atravessava cada palavra. Uma infecção simples que evoluiu rápido demais. Depois disso, eu não consegui mais trabalhar na área. Ver outras crianças, doía demais. Clara se aproximou instintivamente e encostou a cabeça no braço de Maria. O gesto era silencioso, mas carregado de empatia. Roberto percebeu que a filha compreendia mais do que qualquer adulto naquela sala. Quando eu vi a Clara pela primeira vez, continuou Maria, vi o Lucas. Não fisicamente. Mas nos gestos, nos silêncios, no jeito de sentir o mundo. Eu prometi a mim mesma que nenhuma criança sob meus olhos se sentiria um peso. Nunca. Helena abriu a boca para dizer algo, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez desde o início da discussão, parecia deslocada. Pequena. Então tudo isso, murmurou Roberto, não foi coincidência. Não, respondeu Maria. Foi escolha. Roberto se sentou lentamente, sentindo o peso daquela revelação se acomodar em seu peito. Ele havia confiado o bem-estar da filha a alguém que entendia profundamente sua dor, enquanto ele próprio permanecerá distante, ocupado demais para perceber o que acontecia sob o próprio teto. Você sabia que ela estava sendo machucada? Perguntou ele, com dificuldade. Eu sabia que ela estava sendo ferida, respondeu Maria com cuidado. Nem sempre com marcas. Mas sempre com palavras. Com olhares. Com rejeição. Roberto fechou os olhos por um instante. Tudo fazia sentido agora. O retraimento crescente de Clara. O apego a Maria. O medo silencioso. E você nunca me disse quem era de verdade, continuou ele. Porque eu não fui contratada para isso, disse Maria. E porque, no fundo, eu sabia que o Senhor só enxergaria a gravidade quando visse com os próprios olhos. A frase não soou como acusação. Soou como constatação. Clara então fez um gesto pequeno com a mão, chamando a atenção do pai. Roberto se aproximou, ajoelhou-se novamente diante dela. O que foi, meu amor? Ela respirou fundo e falou com esforço, cada palavra escolhida com cuidado. Maria, me entende. As palavras simples atravessaram Roberto como nada antes havia feito. Sua filha não dizia aquilo à toa. Não era exagero. Era verdade. Naquele instante, ele compreendeu que Maria não era apenas alguém que trabalhava ali. Ela era a razão pela qual Clara ainda conseguia se sentir segura dentro daquela casa. E também entendeu que a decisão que precisava tomar não seria simples. Mas seria definitiva. Porque, a partir daquele momento, nada mais poderia ser fingido. O silêncio que se seguiu às palavras de Clara foi mais ensurdecedor do que qualquer grito que tivesse ecoado naquela casa naquele dia. Roberto permaneceu ajoelhado diante da filha por alguns segundos, incapaz de se mover, como se o corpo precisasse de tempo para acompanhar a avalanche de sentimentos que se formava dentro dele. Maria me entende. Aquela frase simples carregava uma verdade dura demais para ser ignorada. Sua filha havia encontrado compreensão onde deveria ter encontrado acolhimento desde o início. Ele se levantou devagar e respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros com uma força que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, não havia reuniões, contratos ou compromissos que pudessem servir de fuga. A situação exigia presença. Exigia escolha. Helena, disse ele, com a voz baixa, porém firme, nós precisamos conversar. Agora. Ela pareceu engolir em seco. Por um instante, Roberto viu algo próximo ao medo atravessar o rosto da esposa. Não era medo físico. Era o medo de perder a posição, o controle, a narrativa que sustentara por tanto tempo. Ainda assim, ela tentou manter a postura. Não aqui, respondeu, forçando um tom de normalidade. Isso pode esperar. Não pode, rebateu Roberto. Já esperou demais. Ele se virou para Maria. Leve a Clara para o quarto dela. Fique com ela. Eu quero que ela esteja segura.
Maria assentiu sem dizer uma palavra. Não havia satisfação em seu gesto, nem vitória. Apenas responsabilidade. Clara se levantou e segurou firme a mão dela antes de seguir pelo corredor. Antes de desaparecerem, a menina olhou para o pai. Seu olhar não era de cobrança. Era de esperança cautelosa, como se perguntasse silenciosamente se, desta vez, ele ficaria. Quando a porta do quarto se fechou, Roberto voltou-se novamente para Helena. O ambiente parecia diferente sem a presença da criança. Mais frio. Mais vazio. As paredes que antes exibiam sofisticação agora pareciam apenas superfícies silenciosas que testemunhavam tudo sem jamais interferir. Eu confiei em você, começou ele. Confiei que cuidaria da minha filha quando eu não estivesse aqui. Confiei que respeitaria quem ela é. Helena passou a mão pelo cabelo, visivelmente nervosa. Eu tentei, Roberto. Mas você não faz ideia do que é viver com isso todos os dias. Eu faço ideia do que é viver com a culpa de não estar presente, respondeu ele. E agora faço ideia do que é viver com a dor de descobrir que minha ausência causou sofrimento à pessoa que eu mais amo. Ela respirou fundo. Você está exagerando. Foi um episódio isolado. Não foi, disse Roberto, sem levantar a voz. Foi um padrão. Um padrão que eu escolhi não ver. Helena desviou o olhar, caminhando até a janela como se precisasse de espaço para respirar. Você acha que eu sou uma vilã? Eu acho que você não conseguiu amar minha filha do jeito que ela precisava, respondeu ele. E isso é algo que eu não posso ignorar. As palavras ficaram suspensas no ar. Pela primeira vez, Helena pareceu desarmada. Não havia resposta pronta. Não havia argumento convincente. Apenas o reconhecimento silencioso de uma verdade que ela evitara encarar. E o que você pretende fazer? Perguntou ela, finalmente. Roberto não respondeu de imediato. Caminhou lentamente pela sala, como se cada passo fosse parte de um processo interno. Ele pensou em Clara, no medo nos olhos dela. Pensou em Maria, na firmeza silenciosa. Pensou em si mesmo, nas ausências acumuladas. Quando voltou a falar, sua decisão já estava tomada. Eu vou proteger minha filha, disse ele. De qualquer coisa. De qualquer pessoa. Helena fechou os olhos por um instante, como se aquela frase confirmasse o que ela já temia. Você está me afastando. Eu estou escolhendo minha filha, respondeu Roberto. E isso não é negociável. O silêncio voltou a se instalar, mas agora carregava um peso definitivo. Não era mais apenas tensão. Era ruptura. Helena respirou fundo e assentiu lentamente, como alguém que percebe que chegou ao fim de um caminho. Então é isso? Perguntou, com a voz baixa. É o começo de algo novo, disse Roberto. Mesmo que doa. Do corredor, um som suave chegou aos ouvidos dele. Uma melodia baixa, quase um canto. Era Maria, acalmando Clara, como fizera tantas vezes antes. Roberto fechou os olhos por um instante, permitindo que aquela certeza se firmasse dentro dele. A decisão estava tomada. E, com ela, vinha a responsabilidade de reconstruir tudo o que fora negligenciado. Não haveria mais fingimento. Não haveria mais silêncio conveniente. A partir daquele momento, Roberto sabia que nada voltaria a ser como antes. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que estava finalmente fazendo a coisa certa. Roberto permaneceu parado no centro da sala por longos segundos depois que Helena se afastou em direção ao quarto do casal. O som dos passos dela ecoando pelo corredor soou como um aviso silencioso de que algo irreversível havia sido iniciado. Não havia mais espaço para tentativas rasas ou promessas vagas. A linha havia sido cruzada, e ele sabia que qualquer recuo agora seria uma traição ainda maior, não a esposa, mas a própria filha. Ele se aproximou da janela e observou o jardim, tentando organizar os pensamentos. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da casa não lhe trazia alívio. Pelo contrário, escancarava tudo que fora empurrado para debaixo do tapete. As viagens constantes, os jantares de negócios, a ausência justificada pelo sucesso profissional. Tudo aquilo agora parecia pequeno diante do que realmente importava. O canto baixo que vinha do quarto de Clara continuava. Era uma melodia simples, repetitiva, mas carregada de intenção. Roberto percebeu algo que nunca havia parado para refletir. Sua filha só conseguia relaxar quando alguém estava realmente presente com ela. Presente de verdade. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E quem fazia isso todos os dias não era ele. Ele caminhou pelo corredor e parou diante da porta entreaberta do quarto.
Maria estava sentada na cama, Clara deitada ao lado, segurando sua mão com força. Os olhos da menina estavam fechados, mas seu corpo ainda demonstrava tensão residual. Maria continuava a cantar baixinho, num ritmo lento e constante. Roberto observou por alguns segundos antes de falar. Ela costuma dormir assim? Perguntou em voz baixa. Às vezes, respondeu Maria, sem interromper o canto. Quando o dia foi pesado. Roberto sentiu um nó na garganta. Eu não fazia ideia. Maria olhou para ele por um instante, sem julgamento. Agora faz. Ele assentiu, aceitando a verdade sem tentar se defender. Eu vou conversar com a Helena depois. Mas preciso que você saiba de uma coisa. Ela o encarou com atenção. Você não está errada. Em nada do que fez. Maria respirou fundo, como se aquelas palavras aliviassem um peso que carregava há muito tempo. Eu só fiz o que achei certo. E fez mais do que muita gente faria, respondeu ele. Inclusive eu. Clara se mexeu levemente e abriu os olhos por um instante. Ao ver o pai ali, não se afastou, mas também não se aproximou. Apenas observou, em silêncio. Roberto entendeu o recado. Confiança não se exigia. Se reconquistava. Eu vou ficar mais em casa, disse ele, olhando para a filha. Prometo. Maria não interferiu. Sabia que promessas precisavam de tempo para se tornarem reais. Clara apenas piscou devagar, como se registrasse aquela informação para avaliá-la depois. Mais tarde, quando Clara finalmente adormeceu, Roberto voltou à sala. Helena estava sentada no sofá, o olhar perdido, uma mala aberta ao lado. O quarto parecia ter sido esvaziado não apenas de objetos, mas de certezas. Você já decidiu, disse ela, sem olhar para ele. Sim, respondeu Roberto. E não foi fácil. Ela riu de forma amarga. Nunca é fácil quando alguém escolhe outra pessoa. Eu não escolhi outra pessoa, disse ele. Eu escolhi proteger quem depende de mim. Helena fechou a mala com força. E eu? Onde fico nessa equação? Você fica onde sempre esteve, respondeu ele com honestidade. Ao meu lado, enquanto respeitasse minha filha. Isso não aconteceu. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu tentei ser alguém que eu não sou. E isso machucou todo mundo, disse Roberto. Principalmente a Clara. O silêncio se alongou. Helena finalmente levantou o olhar. Você quer que eu vá embora? Roberto não respondeu imediatamente. Mas quando falou, não havia dúvida. Eu preciso de um tempo. A Clara precisa de paz. E eu preciso entender como deixei isso acontecer. Helena assentiu lentamente. Talvez seja melhor assim. Ela pegou a mala e caminhou em direção à porta. Antes de sair, parou e olhou para ele. Eu não sou uma pessoa má, Roberto. Eu sei, respondeu ele. Mas isso não muda o que aconteceu. A porta se fechou com um clique suave. Roberto ficou sozinho na sala, sentindo uma mistura estranha de dor e alívio. Doía ver um casamento ruir. Aliviava saber que, finalmente, estava escolhendo o caminho certo. Ele olhou novamente para o corredor que levava ao quarto da filha. Pela primeira vez, sentiu que aquela casa poderia voltar a ser um lugar seguro. E sabia que, a partir daquele momento, a reconstrução não seria rápida nem fácil. Mas seria verdadeira. A casa amanheceu diferente no dia seguinte. Não havia mais o peso constante que parecia pairar nos corredores, nem a tensão invisível que se infiltrava em cada canto. Ainda era cedo quando Roberto desceu as escadas, mas o sono havia sido raso e fragmentado. Pela primeira vez em muito tempo, ele acordara com a sensação de que algo fundamental havia mudado, não apenas fora, mas dentro dele. O som que vinha da cozinha chamou sua atenção. Era baixo, quase imperceptível, mas carregava uma familiaridade reconfortante. Clara estava sentada à mesa, os pés balançando no ar, enquanto Maria organizava o café da manhã com movimentos calmos e previsíveis. Não havia pressa. Não havia cobrança. Apenas rotina. Clara segurava uma caneca com as duas mãos, observando atentamente o vapor subir. Maria falava com ela em tom suave, comentando coisas simples, o clima, o canto de um passarinho no jardim, o cheiro do pão fresco. Roberto parou à entrada da cozinha e observou aquela cena por alguns segundos, sentindo uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão por saber que sua filha tinha alguém assim ao lado. Culpa por não ter sido ele essa pessoa durante tanto tempo. Bom dia, disse ele, finalmente. Clara virou o rosto devagar. Seus olhos o analisaram com cuidado,
como quem avalia se algo mudou de verdade. Depois de alguns segundos, ela respondeu, com voz baixa, mas firme: Bom dia. Aquela resposta simples significava mais do que qualquer abraço naquele momento. Roberto se aproximou e sentou-se à mesa, respeitando o espaço dela. Maria lhe serviu café sem dizer nada, como se entendesse que aquele início precisava ser silencioso. Eu vou ficar em casa hoje, disse Roberto, olhando para a filha. O dia inteiro. Clara inclinou levemente a cabeça, processando a informação. Não sorriu, não comemorou. Apenas assentiu. Roberto entendeu. Para ela, palavras precisavam virar ações antes de se transformarem em confiança. O dia transcorreu de forma diferente. Roberto desligou o celular. Cancelou compromissos. Passou a manhã no jardim com Clara, apenas observando. Maria explicou em voz baixa quais sinais indicavam ansiedade, quais movimentos ajudavam a acalmar, quais interrupções deveriam ser evitadas. Roberto ouvia com atenção genuína, absorvendo tudo como alguém que finalmente aceitava que precisava aprender. Ao meio-dia, Clara ajudou a preparar o almoço. Movimentos pequenos, simples, mas feitos com concentração e orgulho. Roberto percebeu algo que nunca tinha notado antes. Quando a filha se sentia segura, ela queria participar. Queria contribuir. Não era uma criança retraída por natureza. Era uma criança que se protegia do que a feria. Depois do almoço, Clara se recolheu para o quarto. Maria explicou que aquele era o momento em que ela precisava de silêncio absoluto. Roberto respeitou. Sentou-se na sala, pensando em tudo que deixará de enxergar. Pensando em quantas decisões havia tomado para crescer profissionalmente, acreditando que estava garantindo o futuro da filha, quando, na verdade, se afastava do presente dela. Foi nesse momento que ele entendeu algo essencial. Proteger não era apenas prover. Era estar. Querido ouvinte, se essa história está tocando seu coração, aproveite para deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias como essa. Agora, continuando. No fim da tarde, Clara voltou a aparecer na sala com um caderno nas mãos. Aproximou-se de Maria e mostrou alguns desenhos. Maria reagiu com entusiasmo genuíno, comentando detalhes, fazendo perguntas. Roberto observava em silêncio, aprendendo. Quando Clara percebeu o olhar do pai, estendeu o caderno para ele também. Roberto segurou o papel com cuidado. Eram desenhos simples, mas cheios de detalhes minuciosos: árvores, pássaros, o jardim visto de ângulos diferentes. Cada traço parecia carregado de observação profunda. Ele sorriu, emocionado. É lindo, disse ele. Você desenhou tudo isso sozinha? Clara assentiu, e por um instante, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Pequeno, discreto, mas real. Naquele momento, Roberto entendeu que a reconstrução não viria em grandes gestos. Viria em pequenos atos repetidos, em presença constante, em escolhas diárias. E também entendeu que Maria não era apenas alguém que ajudava. Ela era parte fundamental daquela transformação. Enquanto a noite caía lentamente sobre a casa, Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Não a esperança vaga de que tudo ficaria bem algum dia, mas a certeza tranquila de que, finalmente, estava no caminho certo. A jornada estava longe de terminar. Mas o silêncio que antes denunciava a dor agora começava a dar espaço a algo novo. Os dias que se seguiram não foram fáceis, nem silenciosos como Roberto imaginara que seriam. A ausência de Helena deixou marcas invisíveis na rotina da casa. Não havia mais discussões, mas havia lembranças espalhadas pelos cômodos, pequenos detalhes que insistiam em lembrar que uma ruptura havia acontecido. Ainda assim, pela primeira vez, aquela casa parecia respirar com mais leveza. Roberto começou a perceber mudanças sutis em Clara quase imediatamente. Ela passou a circular mais pelos espaços comuns, sem o cuidado excessivo de não incomodar. Seus movimentos repetitivos continuavam presentes, mas agora não eram contidos nem reprimidos. Maria explicava, com paciência, que aquilo fazia parte do processo de autorregulação, e Roberto começava a enxergar a filha não como alguém que precisava ser corrigida, mas compreendida. Certa manhã, enquanto Clara desenhava a mesa da cozinha, o telefone de Roberto tocou. O número era de Helena. Ele hesitou antes de atender, mas sabia que aquela conversa não poderia ser evitada para sempre. Eu preciso falar com você, disse ela, sem rodeios. Sobre o quê? Perguntou ele, mantendo a voz neutra. Sobre nós. Sobre a casa. Sobre a Clara. Roberto respirou fundo. Agora não é um bom momento.
Quando vai ser? Insistiu ela. Você simplesmente me afastou. Eu me afastei quando percebi que minha filha estava sofrendo, respondeu ele. E isso não é algo que eu vá negociar. Do outro lado da linha, houve silêncio. Um silêncio carregado de frustração, talvez, de algo próximo ao arrependimento. Eu nunca quis machucar a Clara, disse Helena por fim. Mas machucou, respondeu Roberto. E agora eu preciso lidar com as consequências disso. Ele desligou antes que a conversa se transformasse em algo que não estava pronto para enfrentar. Ao virar-se, percebeu que Maria havia ouvido parte da conversa. Ela não comentou. Apenas continuou o que estava fazendo, respeitando o tempo dele. Ela vai insistir, disse Roberto, mais para si mesmo do que para Maria. É natural, respondeu Maria. Mas o senhor precisa decidir o que é prioridade. Roberto olhou para Clara, concentrada no desenho, completamente alheia à tensão adulta. Eu já decidi. Nos dias seguintes, Roberto começou a reorganizar sua vida de forma prática. Cancelou viagens, delegou funções, ajustou horários. Pela primeira vez, sua agenda girava em torno da filha, e não o contrário. Clara percebeu. Não comentou, mas passou a esperar por ele em momentos específicos do dia, como se estivesse testando se ele realmente estaria ali. Maria continuava sendo o ponto de equilíbrio. Orientava, explicava, mas nunca tomava decisões que não lhe cabiam. Ainda assim, Roberto sabia que aquela mulher simples sustentava uma parte enorme da estabilidade que estavam construindo. Certa noite, enquanto Clara dormia, Roberto sentou-se com Maria à mesa da cozinha. Eu preciso falar com você. Ela levantou o olhar com atenção. Claro. Eu quero que você continue aqui, disse ele. Mas não apenas como faxineira. Maria franziu levemente a testa. Como assim? Quero que você seja oficialmente a cuidadora da Clara, explicou Roberto. Com contrato, salário justo, reconhecimento. Você já faz isso de qualquer forma. Maria permaneceu em silêncio por alguns segundos. O senhor tem certeza? Absoluta, respondeu ele. Minha filha confia em você. E eu também. Ela respirou fundo, emocionada. Eu aceito. Mas com uma condição. Qual? Perguntou Roberto. Que o senhor esteja presente, respondeu ela. De verdade. Roberto assentiu. Eu estarei. Naquela noite, ao apagar as luzes da casa, Roberto sentiu algo que não sentia havia muito tempo: responsabilidade assumida, não delegada. Ele sabia que ainda teria de enfrentar conversas difíceis, decisões dolorosas, consequências legais e emocionais. Mas também sabia que não estava mais fugindo. A escolha havia sido feita. E, pela primeira vez, ele estava disposto a arcar com tudo o que ela significava. A mudança não aconteceu de forma brusca. Não houve um dia específico em que Roberto pudesse dizer que tudo estava resolvido. O que houve foi uma sequência de pequenas transformações silenciosas, quase imperceptíveis para quem olhasse de fora, mas profundamente significativas para quem vivia ali dentro. A casa, que antes funcionava como um lugar de passagem, começou lentamente a se transformar em abrigo. Clara passou a acordar mais cedo, não por ansiedade, mas por expectativa. Sentava-se à mesa da cozinha antes mesmo que Maria terminasse de preparar o café, observando cada movimento com atenção tranquila. Roberto começou a perceber que a filha gostava de previsibilidade, mas também gostava de presença. Gostava de saber que alguém estaria ali, mesmo que em silêncio. Ele passou a caminhar com ela pelo jardim todas as manhãs. Não havia conversas longas. Às vezes, nenhuma palavra era dita. Clara apontava para plantas, para insetos, para pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. Roberto seguia o gesto, aprendendo a enxergar o mundo no ritmo dela. Maria observava de longe, intervindo apenas quando necessário, como alguém que sabe quando agir e quando deixar que os vínculos se construam sozinhos. Com o tempo, Roberto percebeu algo que o desconcertou profundamente. Clara começou a procurar por ele quando se sentia sobrecarregada. Não era sempre. Nem imediatamente. Mas acontecia. Um toque leve no braço. Um olhar rápido. Um pedido silencioso de proximidade. Cada vez que isso acontecia, Roberto sentia uma mistura de alegria e vergonha. Alegria por estar sendo escolhido. Vergonha por ter demorado tanto para merecer isso. Em uma tarde particularmente silenciosa, Clara se sentou ao lado dele no sofá e apoiou a cabeça em seu ombro. O gesto foi simples, quase casual. Mas para Roberto, foi como se o mundo tivesse parado por um instante.
Ele permaneceu imóvel, respeitando o contato, com medo de quebrar aquele momento frágil. Maria, que passava pela sala, percebeu e sorriu discretamente, sem interromper. Ela está confiando, disse Maria mais tarde, em voz baixa. Isso não acontece de um dia para o outro. Roberto assentiu, emocionado. Eu sei. E não quero apressar nada. A relação com Helena continuava pendente, como uma sombra que ainda precisava ser enfrentada. Mensagens chegavam ocasionalmente, sempre tentando retomar o diálogo, sempre pedindo explicações ou segundas chances. Roberto respondia apenas o necessário, com respeito, mas firmeza. Não havia mais espaço para ambiguidades. Certa noite, Clara teve uma crise mais intensa. Não houve gritos, nem destruição. Apenas choro contido, respiração acelerada, corpo encolhido. Roberto sentiu o pânico subir, mas lembrou-se do que Maria sempre dizia. Calma primeiro. Presença antes de qualquer palavra. Ele se sentou no chão, ao lado da filha, sem tocá-la. Apenas ficou ali. Maria observava à distância, pronta para intervir se fosse necessário. Aos poucos, Clara foi diminuindo o ritmo da respiração. Olhou para o pai, ainda com os olhos marejados, e estendeu a mão. Roberto segurou com cuidado, sentindo o peso daquele gesto. Naquele instante, ele entendeu algo essencial. Não era a ausência de crises que definia o sucesso. Era a forma como se atravessavam juntas. Depois daquela noite, Clara passou a dormir melhor. Roberto também. A casa ganhou novos sons, passos leves, risadas baixas, conversa simples. Nada grandioso. Mas tudo verdadeiro. Roberto começou a perceber que Maria não estava apenas ajudando Clara. Ela estava ajudando ele a se tornar um pai de verdade. Não um provedor distante, mas alguém capaz de estar presente nos momentos difíceis sem fugir. E, enquanto a casa se reorganizava emocionalmente, algo ficava cada vez mais claro. Aquele lugar, antes marcado por silêncios dolorosos, estava finalmente se transformando em um espaço onde ninguém precisava se esconder para existir. A estabilidade recém-conquistada ainda era frágil, e Roberto sabia disso. Por mais que a rotina tivesse se reorganizado, havia assuntos mal resolvidos que insistiam em rondar aquela casa como fantasmas silenciosos. Ele evitava pensar neles sempre que podia, focando no presente, em Clara, nos pequenos avanços diários. Mas o passado raramente aceita ser ignorado por muito tempo. Foi numa manhã de sábado, quando o sol ainda iluminava timidamente o jardim, que a campainha tocou. O som seco e inesperado fez Clara estremecer levemente, interrompendo o desenho que fazia sentada à mesa. Maria percebeu de imediato e pousou a mão sobre o ombro da menina, transmitindo tranquilidade sem dizer uma palavra. Roberto foi até a porta com um pressentimento incômodo. Ao abri-la, encontrou Helena do outro lado. Ela parecia diferente. Não havia maquiagem elaborada, nem roupas elegantes demais. Usava um vestido simples, os olhos cansados, como alguém que passará a noite sem dormir. Posso entrar? Perguntou, com a voz contida. Roberto hesitou por um segundo, mas assentiu. Vamos conversar na sala. Clara observava tudo à distância, silenciosa, avaliando a presença inesperada. Maria permaneceu ao lado dela, atenta a cada sinal. Helena entrou com passos cuidadosos, como se pisasse em terreno instável. Eu não vim brigar, disse ela, antes mesmo que Roberto falasse. Vim conversar. Então fale, respondeu ele, mantendo a postura firme. Helena respirou fundo. Eu procurei ajuda. Comecei terapia. Precisei entender por que tudo aquilo aconteceu. Roberto permaneceu em silêncio, ouvindo. Parte dele queria acreditar. Outra parte sabia que acreditar não significava permitir tudo novamente. Eu estava frustrada, sobrecarregada, e com medo, continuou ela. Não da Clara, mas do que ela representava para a vida que eu achei que teria. A sinceridade doeu, mas era necessária. Isso não justifica o que aconteceu, respondeu Roberto. Mas explica. Helena assentiu, os olhos marejados. Eu sei que machuquei sua filha. E isso é algo que eu vou carregar comigo. Clara se levantou lentamente da mesa e caminhou até Maria, segurando firme sua mão. Roberto percebeu e sentiu o peso da decisão que precisava manter. Eu não estou aqui para voltar, disse Helena. Eu sei que esse lugar não é mais meu. Só, precisava dizer isso. O silêncio se instalou. Não havia reconciliação à vista. Apenas reconhecimento. Obrigada por não me expulsar, disse ela, olhando para Clara à distância. E, sinto muito.
Clara não respondeu. Apenas observou. Mas não se escondeu. Não chorou. Aquilo, para Roberto, já dizia muito. Helena se despediu pouco depois, saindo da casa com passos lentos. Quando a porta se fechou, Roberto sentiu uma mistura estranha de alívio e melancolia. Algumas histórias não terminavam com finais felizes tradicionais. Terminavam com aprendizado. Maria olhou para Clara. Você está bem? A menina assentiu lentamente. Roberto respirou fundo. O passado havia batido a porta, mas não tinha mais poder sobre o presente. E isso, por si só, já era uma vitória. Depois da visita de Helena, algo mudou de forma sutil dentro da casa. Não houve conversas longas sobre o assunto, nem tentativas de explicar demais o que já estava claro. Clara voltou ao desenho, Maria retomou a rotina, e Roberto seguiu com o dia como se nada tivesse acontecido. Mas, por dentro, todos sabiam que aquele encontro havia fechado uma ferida que permanecia aberta. Nos dias seguintes, Clara começou a demonstrar algo que Roberto nunca tinha visto com tanta clareza: iniciativa. Pequenos gestos, quase imperceptíveis para quem não prestasse atenção. Ela passou a escolher a roupa que queria usar sozinha. Organizar os próprios lápis. Indicar, com gestos firmes, o que queria comer. Maria observava tudo com atenção silenciosa, incentivando sem pressionar, deixando que cada avanço surgisse no tempo certo. Ela está se sentindo segura, explicou Maria certa noite, enquanto organizavam a cozinha. Quando a criança se sente segura, ela começa a explorar o mundo. Roberto assentiu. Eu achava que precisava ensinar tudo a ela. Às vezes, respondeu Maria, o que mais ensina é parar de atrapalhar. A frase ficou ecoando na mente dele. Em uma tarde clara de domingo, Clara apareceu com um caderno novo nas mãos. Aproximou-se do pai e o colocou delicadamente sobre a mesa, abrindo numa página específica. Havia ali desenhos mais detalhados do que os anteriores. Casas, árvores, pessoas. Uma figura masculina de mãos dadas com uma criança. Outra feminina logo atrás. Sou eu? Perguntou Roberto, apontando para o desenho. Clara assentiu. Depois apontou para outra figura. Maria, ele arriscou. Ela assentiu novamente. Roberto sentiu o peito se apertar. Ficou lindo. Clara então fez algo inesperado. Pegou o lápis e desenhou mais uma figura ao lado. Não era detalhada, mas estava ali, presente. Quem é? Perguntou ele. Clara pensou por alguns segundos antes de responder, com esforço, mas clareza. Eu, grande. Roberto sentiu os olhos marejarem. Não era apenas um desenho. Era uma projeção. Uma visão de futuro. Pela primeira vez, ele percebeu que a filha começava a se imaginar crescendo, ocupando espaço, existindo sem medo. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão prática. Inscreveu Clara em uma escola inclusiva próxima de casa, onde havia profissionais preparados e um ambiente respeitoso. Maria acompanhou todo o processo, ajudando a avaliar o espaço, conversando com a equipe, garantindo que as adaptações necessárias fossem compreendidas desde o início. No primeiro dia de aula, Clara hesitou ao entrar no portão. Segurou a mão do pai com força, o olhar atento, analisando tudo. Roberto se abaixou à sua frente. Eu vou estar aqui quando você voltar. Ela o encarou por alguns segundos e então assentiu, soltando a mão dele devagar. Quando Clara voltou naquele dia, não falou muito. Mas não estava retraída. Estava pensativa. Sentou-se à mesa e começou a desenhar novamente. Maria observava de longe. Ela gostou, disse Maria com convicção. Como você sabe? Perguntou Roberto. Porque ela está desenhando pessoas. Com o passar das semanas, a rotina escolar trouxe novos desafios, mas também novas conquistas. Clara passou a se comunicar mais, a experimentar, a errar sem se culpar. Roberto acompanhava cada etapa com presença constante, aprendendo que o futuro não precisava ser temido quando era construído com cuidado. E enquanto a menina desenhava seus dias, Roberto entendia que o futuro não estava mais distante ou ameaçador. Ele estava ali, sendo traçado linha por linha, com paciência, amor e escolhas conscientes. O primeiro semestre na nova escola passou mais rápido do que Roberto imaginava. Não porque tudo fosse fácil, mas porque cada dia trazia algo novo, algo que exigia atenção, paciência, acima de tudo, presença. Clara ainda tinha dias difíceis. Havia manhãs em que acordava mais sensível, incomodada com ruídos, com mudanças mínimas na rotina, com sensações que ninguém além dela parecia perceber. Mas agora havia algo diferente.
ela não se retraía em silêncio absoluto. Ela sinalizava. Pedia pausa. Pedia ajuda. Roberto passou a participar de reuniões pedagógicas, conversas com terapeutas, encontros com outros pais. No início, sentia-se deslocado, como alguém que chegará tarde demais a um universo que já deveria conhecer. Mas, pouco a pouco, foi entendendo que não existia chegada perfeita. Existia compromisso contínuo. Certa tarde, ao buscar Clara na escola, a professora o chamou para conversar. Não havia urgência em seu tom, apenas entusiasmo contido. Queria compartilhar algo com você, disse ela. A Clara tem uma capacidade de observação impressionante. Enquanto outras crianças se distraem facilmente, ela percebe detalhes que passam despercebidos. Roberto ouviu com atenção. Hoje, durante uma atividade em grupo, ela foi a única que percebeu que uma planta no jardim estava murchando, continuou a professora. Ela se aproximou, tocou a terra, apontou para o sol e depois para a água. Não falou, mas comunicou com clareza. Roberto sentiu o peito se encher de orgulho silencioso. Aquela sensibilidade, que antes era vista como problema, agora começava a ser reconhecida como força. Em casa, Clara passou a demonstrar interesse por coisas novas. Observava pássaros por longos períodos, desenhava espécies diferentes, organizava os lápis por tamanho e cor com uma concentração quase meditativa. Maria incentivava, mas nunca conduzia demais. Sabia que aquele interesse precisava crescer livre. Ela está construindo confiança, explicou certa noite. E quando isso acontece, o mundo começa a responder. Roberto percebeu isso também fora dos muros da casa. Pessoas que antes olhavam Clara com curiosidade excessiva ou desconforto agora aprendiam a observá-la com respeito. Não porque ela tivesse mudado, mas porque o ambiente ao redor havia sido educado a acolher. Em um fim de semana, Roberto levou Clara a um parque próximo. Era um lugar amplo, com muitas árvores e pouca agitação sonora. Clara caminhava ao lado dele, apontando para insetos, folhas, sombras no chão. Em certo momento, uma criança se aproximou e observou o desenho que Clara fazia sentada na grama. "É um passarinho?" perguntou a menina. Clara hesitou por um instante, depois assentiu. "Qual?" insistiu a criança, curiosa. Clara pensou por alguns segundos, respirou fundo e respondeu com esforço, mas clareza. "Bem te vi." A outra criança sorriu. "Ele canta alto." Clara sorriu também. Um sorriso breve, mas verdadeiro. Roberto observou a cena à distância, com o coração apertado. Aquela troca simples, que antes parecia impossível, agora acontecia de forma natural. Não era milagre. Era consequência. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Roberto sentou-se com Maria na varanda. "Você percebeu como ela está diferente?" Maria assentiu. "Ela não mudou. Ela floresceu." "E eu quase não vi isso acontecer", confessou Roberto. "Mas está vendo agora", respondeu Maria. "E isso é o que importa." Roberto olhou para o jardim iluminado pela luz suave dos postes. Pela primeira vez, não sentia medo do que viria. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas também sabia que não estava mais sozinho nem perdido. O mundo começava a responder aquilo que antes fora negligenciado. E Clara, aos poucos, encontrava seu lugar nele, não se adaptando à força, mas sendo aceita exatamente como era. O convite chegou numa tarde comum, daqueles dias em que nada parece anunciar grandes mudanças. Roberto abriu o envelope sem pressa, acreditando que fosse mais uma comunicação escolar qualquer. Bastou ler as primeiras linhas para sentir o coração acelerar. A escola organizaria uma pequena mostra artística, aberta às famílias, com trabalhos selecionados dos alunos. O nome de Clara estava entre eles. Ele releu a frase várias vezes, como se precisasse ter certeza de que não estava interpretando errado. Não era um prêmio. Não era um concurso. Era reconhecimento. Um reconhecimento simples, honesto, que dizia muito mais do que qualquer troféu. Clara havia sido escolhida porque seu trabalho dizia algo. Porque comunicava. Quando contou a novidade, Clara não reagiu como ele imaginava. Não pulou, não sorriu de imediato. Ficou em silêncio por alguns segundos, segurando o convite entre os dedos. Maria observava atentamente, pronta para intervir se percebesse ansiedade demais. Mas Clara respirou fundo e assentiu. "Posso mostrar?" perguntou, com voz baixa. "Pode", respondeu Roberto. "Só se você quiser." Ela quis. Nos dias que antecederam a mostra, Clara se dedicou com calma. Não havia nervosismo excessivo. Havia foco.
Escolheu os desenhos que queria expor, organizou-os por tema, pediu ajuda apenas quando achou necessário. Roberto percebeu algo que jamais tinha visto antes: a filha estava assumindo a própria voz. No dia do evento, a escola estava cheia. Pais conversavam, professores organizavam os espaços, crianças circulavam entre os painéis. Roberto sentiu o impulso de se colocar à frente de Clara, de protegê-la do excesso de estímulos. Mas se conteve. Maria havia ensinado: proteção também é confiar. Clara caminhou ao lado dele, segurando sua mão por alguns instantes, até soltá-la por conta própria quando se sentiu pronta. Parou diante de seus desenhos, observando-os como se os visse pela primeira vez em público. Um casal se aproximou. Depois outro. Alguém comentou sobre os detalhes, sobre a precisão, sobre a delicadeza dos traços. Foi ela quem fez? Perguntou uma mulher, apontando para um dos desenhos. Roberto respondeu com orgulho contido. Foi. Clara ouviu. Respirou fundo. E falou. Não uma frase longa, nem perfeita. Mas suficiente. Eu observo. A mulher sorriu. Dá para ver. Aquela troca simples fez algo se acomodar dentro de Roberto. Não era mais sobre provar nada a ninguém. Era sobre permitir que Clara ocupasse espaço sem pedir desculpas por existir. Mais tarde, a professora se aproximou. Ela explicou cada desenho para quem perguntou. Contou. Do jeito dela. Com calma. Roberto sentiu os olhos marejarem. Olhou para Maria, que estava alguns passos atrás, observando tudo com um sorriso discreto. Não havia vaidade naquele sorriso. Havia missão cumprida. Quando o evento terminou, Clara voltou para perto do pai e segurou sua mão novamente. O gesto era diferente agora. Não era pedido de proteção. Era compartilhamento. Roberto apertou de leve, respeitando o ritmo. Em casa, naquela noite, Clara colocou o convite dobrado dentro do caderno. Guardou como quem guarda algo importante, mas não pesado. Roberto sentou-se ao lado dela no sofá. Você foi muito corajosa hoje, disse ele. Clara pensou por alguns segundos antes de responder. Eu não tive medo. Roberto engoliu em seco. Aquela era a recompensa. Não o reconhecimento externo, não os elogios, não o evento. A recompensa era a ausência de medo. Era a prova de que ficar, escolher, proteger, aprender e recomeçar tinha valido a pena. Ele olhou para Maria, que organizava a casa em silêncio. Obrigado, disse, com a voz firme. Ela apenas assentiu. A Clara fez o trabalho. Nós só ficamos. Roberto entendeu. Ficar era o ato mais revolucionário de todos. O tempo passou sem alarde, como costumava acontecer quando a vida finalmente entrava em equilíbrio. Não houve grandes anúncios nem mudanças bruscas. Houve continuidade. E, para Roberto, isso era o maior sinal de que tudo estava dando certo. Clara continuava frequentando a escola, desenhando, observando o mundo com aquela atenção silenciosa que agora era compreendida, respeitada e até admirada. Maria seguia firme, presente, sem nunca ocupar um espaço que não lhe pertencia, mas sustentando todos eles com uma constância que não falhava. Certa noite, Roberto encontrou Clara sentada no chão do quarto, rodeada por desenhos antigos. Alguns eram rabiscos quase indecifráveis. Outros mostravam figuras pequenas, isoladas, com espaços vazios ao redor. Ele se sentou ao lado dela, sem interromper. São antigos? Perguntou. Clara assentiu. Pegou um dos primeiros desenhos e apontou para uma figura pequena no canto da folha. Eu, disse. Depois apontou para outro desenho mais recente, onde a figura estava maior, no centro, cercada por árvores, pássaros e pessoas. Eu, agora. Roberto sentiu o impacto daquelas duas palavras. Não havia drama. Não havia acusação. Apenas constatação. Clara não falava do que havia faltado antes. Falava do que existia agora. Você sempre foi assim, disse ele, com cuidado. Só não tinham te deixado espaço. Clara pensou por alguns segundos e respondeu, com simplicidade desarmante. Eu estava aqui. Roberto entendeu naquele momento tudo o que havia demorado anos para aprender. Clara não precisava ser descoberta, consertada ou transformada. Ela sempre esteve inteira. O que mudou foi o ambiente ao redor. As pessoas. As escolhas. Mais tarde, Roberto encontrou Maria na cozinha. Ela preparava chá, como fazia todas as noites. Ela estava olhando os desenhos antigos, comentou ele. Maria assentiu. Isso acontece quando a criança começa a integrar a própria história.
Ela disse que sempre esteve aqui, contou Roberto. Maria sorriu, com os olhos marejados. Por que esteve? Só precisava que alguém enxergasse. Naquela semana, Roberto recebeu uma proposta de trabalho importante. Mais dinheiro. Mais status. Mais viagens. Ele leu o e-mail 2 vezes e fechou o computador sem responder. Sabia a resposta antes mesmo de formular o pensamento. Algumas conquistas custavam caro demais. Na manhã seguinte, levou Clara para o jardim antes da escola. Ela observava os pássaros, como sempre. De repente, virou-se para ele e falou, com esforço, mas clareza. Obrigada, por ficar. Roberto sentiu o chão desaparecer por um segundo. Ajoelhou-se à frente dela, segurando suas mãos com cuidado. Eu nunca mais vou embora. Clara assentiu, tranquila. Como se aquilo fosse apenas uma confirmação do que já sabia. Anos depois, quando alguém perguntasse quem Clara era, Roberto não falaria de diagnósticos. Falaria de uma jovem sensível, observadora, criativa. Falaria de alguém que ensinou adultos a desacelerar, a escutar, a permanecer. Falaria de uma filha que nunca precisou mudar para merecer amor. E quando perguntassem quem Maria realmente era, Roberto responderia sem hesitar. Foi quem ficou quando ir embora parecia mais fácil. Foi quem protegeu quando o silêncio machucava. Foi quem enxergou Clara antes de todos. A história não terminou ali. Histórias como essa não terminam. Elas continuam, silenciosas, todos os dias, em gestos simples, em escolhas repetidas, em presença constante. Porque, no fim, Clara nunca precisou se tornar alguém diferente. Ela sempre foi exatamente quem era.